Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos, então, a mais uma videoaula de Biologia. E na nossa aulinha de hoje nós vamos treinar alguns exercícios referente ao conteúdo que nós estudamos na nossa aula anterior, sobre código genético e síntese proteica, logo após a nossa vinheta. Bom, pessoal, então eu trouxe alguns exercícios variados para vocês, tá? De acordo com a maneira que esse conteúdo possa vir a ser cobrado na provinha de vestibular de vocês e também na provinha do Enem, tá? Então nós vamos fazer esses exercícios juntos, eu vou fazer aqui para vocês a resolução e depois vocês vão treinar e fazer alguns exercícios sozinhos, tá? Então vamos lá, acompanhe o enunciado então da primeira questão que nós vamos resolver na nossa aulinha de hoje. Questão número 1. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? Então, o que esse exercício traz? Ele trouxe ali uma... pessoal, esqueci a palavra. Voltou. Definição. Isso. Uma definição errada para código genético. E ele está pedindo para a gente dar o conceito científico, ou seja, a maneira correta do que seria o código genético. Então vamos lá analisar as alternativas. Letra A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Galera, certinha, já é de primeira. A primeira alternativa que é a resposta errada, a resposta correta. Como nós vimos na nossa última aula, a cada 3 nucleotídeos, a cada trinca de nucleotídeos, eu tenho uma estrutura que eu chamo de códon. Cada códon desse vai ser feito a leitura dele e vai ser traduzido em um aminoácido. E é justamente isso que é o nosso código genético, certo? Por isso que a alternativa A está correta. Lembrem, o código genético é a relação entre as trincas de bases, ou seja, entre os códons do nosso DNA e os respectivos aminoácidos que por elas são codificados. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Mas vamos ver o que tem de errado nas outras alternativas. Letra B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Pessoal, localização dos genes é o DNA e não o código genético. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma não são sequências repetidas. As sequências vão ser de acordo com qual códon nós estamos encontrando ali naquele RNA mensageiro. Então, por isso a letra C está errada. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcrito em um organismo, o código genético não está relacionado aos RNAs mensageiros, e sim as informações contidas no nosso DNA. Por isso que a D está errada. E letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Não. Código genético está mais relacionado com o fato desses aminoácidos serem codificados, desses nucleotídeos serem codificados em aminoácidos. Portanto, única alternativa correta, letra A. Vamos lá, então, questão número 2. Galerinha, uma questão do vestibular da UDESC do ano passado, tá? Então, vamos lá. Acompanhem o enunciado. Sabe-se que 20 tipos de aminoácidos
podem ser utilizados durante o processo de tradução gênica e que cada códon é composto por 3 nucleotídeos, como a gente já acabou de ver na questão anterior. O que resulta na existência de um total de 64 códons possíveis de existir. Portanto, existem mais códons do que aminoácidos. Esta a razão de chamarmos o código genético de degenerado, como a gente viu também na aula anterior. No entanto, se cada códon fosse composto por apenas 2 nucleotídeos, ao invés de ser uma trinca, o número total de códons possíveis de existir seria... Pessoal, a resposta correta é 16. Por que seria 16? Vamos lá. Ao todo, o nosso RNA ele é composto por 4 bases nitrogenadas. Adenina, uracila, citosina e guanina, certo? Tenho 4 bases nitrogenadas. Se cada códon ele for constituído por 2 bases, para cada base eu vou ter 4 combinações possíveis. Ou seja, ela vai ser azão, AA, desculpa, olha eu confundindo já com Lend-Mendel. Ela vai ser AA, AU, AC e AG. Ou seja, eu tenho 4 combinações possíveis. Como são 4 bases ao todo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 4, que é o número de bases, vezes 4, que é a possível combinação que pode ter, que vai dar igual a 16 possibilidades. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D. Eu até deixei escrito ali, ó, em vermelho para vocês, a explicação que eu acabei de falar aqui, caso alguém não tenha compreendido direito. Pausem o vídeo agora, copiem ali a explicação, não adianta vocês terem a resposta e não entenderem o porquê daquela resposta, tá? Copiem aí no caderninho de vocês e depois vocês voltam aqui pro vídeo. Então, questão 2, alternativa correta, letra D. Ou seja, se o códon fosse composto por apenas 2 nucleotídeos, o número de códons que existiriam seriam igual a 16. Vamos agora para uma questão do vestibular da FUVEST. Acompanhem aí o enunciado. Uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada numa família. Abaixo estão representadas sequências de bases nitrogenadas, normal e mutante. Nelas estão destacados o sítio de início da tradução e a base alterada. Então vamos lá. Ali na primeira linha nós temos uma sequência normal. Observe ali o sítio de iniciação de tradução, ou seja, o código de start, que é o AUG. E lá para trás nós temos a base guanina. E embaixo nós temos a sequência mutante. Observem que no lugar da guanina teve uma mutação genética e agora nós temos uma adenina. Aí o enunciado do exercício continua. O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases entre o sítio de início da tradução e a mutação estão corretamente indicados em... Ou seja, primeira informação, o exercício quer que vocês digam se aquela fita que a gente está vendo ali é de um RNA ou de um DNA. Galerinha, observem as bases nitrogenadas encontradas. De acordo com as bases nitrogenadas que nós estamos vendo ali, vocês acham que é um DNA ou um RNA? E por quê? Podem comentar aí no vídeo para a prof. Vamos lá. Por que vocês diriam que é um DNA? Ou por que vocês diriam que é um RNA? Vou dar um tempinho para vocês observarem. Dica: olhem as bases nitrogenadas. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tenho aí uma fita de RNA. Como que eu sei que é um RNA? Pela inexistência da timina e a presença da uracila. Lembrem, o RNA ele não tem timina, ele tem a uracila. E a uracila ela é exclusiva do RNA. Por isso que nós sabemos que é uma molécula de RNA. Ou seja,
Já descartamos a letra A, B e C. Então, nós estamos entre letra D e letra E. A segunda informação que o exercício está pedindo para nós é o número de aminoácidos que vão ser codificados dessa fita. Pessoal, é só nós contarmos quantos códons tem do sítio de início até a base nitrogenada que ocorreu a mutação. Se vocês observarem, entre o sítio de iniciação, que é o A, o G, que está em negrito ali para vocês, e o local da mutação, nós temos um total de 8 códons. Se vocês quiserem contar, pausem o vídeo agora e contem. Vocês vão ver que ali tem 8 códons. Como cada códon codifica um aminoácido, o número de aminoácido codificado nesse trecho é igual a 8. Portanto, resposta correta, letra D. Se trata de uma fita de RNA, sendo traduzidos 8 aminoácidos. Vamos fazer agora um exercício da PUC. Então, vamos lá. Na síntese proteica, observam-se os seguintes eventos. Primeiro, o gene, segmento de DNA, é transcrito em RNA mensageiro, certo? Lembrando lá o processo de transcrição, onde é feita a leitura das bases nitrogenadas na fita molde de DNA e com isso é fabricada uma molécula de RNA mensageiro. 2. O RNA mensageiro combina-se com um complexo de ribossomo, RNA transportador e aminoácido. 3. Aí depois desse complexo, nós temos a formação da proteína, ou seja, a proteína é sintetizada. Então aqui o exercício trouxe um resumo de como ocorre a síntese proteica. Vamos lá, aí o enunciado continua. Num experimento de laboratório hipotético, realizou-se uma síntese proteica utilizando-se DNA de um gene humano, RNA transportador de uma ovelha e aminoácidos de um coelho. Ou seja, pessoal, para fazer o processo de produção de proteínas, síntese proteica que a gente acabou de ver anteriormente, o que foi utilizado? Um DNA de um gene humano, então foi extraído DNA humano, só que o RNA transportador utilizado foi retirado de uma ovelha e o aminoácido foi retirado de um coelho. Aí o exercício continua. Ao final do experimento, obteve-se uma proteína. Letra A, uma proteína humana. Letra B, uma proteína de ovelha. Letra C, uma proteína de coelho. Letra D, uma químera de homem e ovelha, ou seja, uma mutação genética ali, uma mistura. E letra E, híbrida de homem e coelho. O que vocês acham que aconteceu aí, galerinha? Analisem o passo a passo e o que foi utilizado. E, claro, toda a bagagem que vocês têm sobre genética. Quem pode me dizer? Respostas aí no comentário do vídeo. O que vocês acham que foi formado a partir desse experimento hipotético em laboratório? Um tempinho para vocês pensarem. Se for preciso, pausem o vídeo, tá? Tentem fazer primeiro e aí depois vocês continuam para ver se acertaram, tá? Não travou, tá, galerinha? Tô só dando um tempinho para vocês poderem analisar aí. Bom, pessoal, caso alguém ainda não tenha conseguido fazer, pausa o vídeo para tentar fazer, tá? Quem já conseguiu, continua. Então, vamos lá. Alternativa correta, letra A. Ao final do experimento, eu vou formar uma proteína humana. Por que vai ser formada uma proteína humana? Galerinha, o DNA utilizado na transcrição foi de um ser humano. Por esse motivo, a proteína sintetizada vai ser uma proteína humana, tá? Lembre, o processo de tradução é feito o quê? A tradução da informação presente no DNA.
O RNA transportador da ovelha e o aminoácido do coelho só eram parte integrante, mas o DNA, aonde foi feita a leitura para a produção da proteína, foi do DNA. E como o DNA era humano, então foi produzido uma proteína humana. Portanto, alternativa correta, letra A. Agora vamos analisar uma questão adaptada da UFSC. O processo de transcrição de material genético é a formação de moléculas do RNA a partir da molécula de DNA. Em relação às diferentes moléculas de RNA, é incorreto afirmar que, ou seja, uma questão sobre transcrição e formação de moléculas de RNA a partir do DNA, e vocês têm que marcar o que estiver errado, tá? A alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. Os três tipos de RNA mensageiro. Os três tipos de RNA mensageiro, transportador e ribossômico são moléculas com apenas uma cadeia de nucleotídeos? Certinho, galera. Lembrem, quem tem duas fitas é o DNA. O RNA é formado por uma única fita. Porém, o exercício que é a alternativa é errada, não certa. Então, a A tá certa. Letra B. São produzidas ao nível do núcleo, porém executam suas funções no citoplasma? Exatamente, pessoal. O RNA é produzido no núcleo, porém eles participam do processo de síntese proteica. E essa atividade é realizada no citoplasma da célula. Portanto, a letra B também está correta. Vamos analisar agora, então, a letra C. O RNA transportador leva proteínas do citoplasma ao ribossomo? O que vocês acham? Pessoal, essa alternativa está errada. O RNA transportador, ele traz o anticódon, que vai se unir com o códon do RNA mensageiro para produzir proteína. Ele não transporta proteína, ele atua na síntese de proteína. Por isso que a alternativa errada é a letra C. Vamos ver então as duas, a letra D e a letra E, que provavelmente estão certas. Letra D. O RNA ribossômico compõe a organela denominada ribossomo? Exatamente, tá certinha. E letra E. O RNA mensageiro traz a informação genética codificada do núcleo para o citoplasma? Exatamente. O RNA mensageiro que tem a função de entrar no núcleo, fazer a leitura da informação presente no DNA, trazer essa informação para o citoplasma para ter a síntese proteica. Portanto, única alternativa errada, letra C. Bom, pessoal, agora que a gente já treinou, já fez esses exercícios juntos, vocês vão fazer o quê? Vão pegar os livrinhos de vocês e vão fazer os exercícios que tem no livro. Caso fique alguma dúvida, vocês não consigam fazer algum dos exercícios presentes no livro de vocês, vocês entram em contato com a professora que a gente resolve juntos, tá? Pessoal, bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.